Seja bem-vindo à 158ª aula do curso de limites do canal Passo a Passo. Nesta aula, irei resolver este exercício que pede para calcular o limite de 2x mais 3 sobre x ao quadrado menos 1 quando x tende a 1 pela esquerda. Mas antes de fazer isso, vai aqui um recado para você. Você sabia que o orador grego Demóstenes era gago e que ele curou a sua gagueira com exercícios? Que o político ateniense Clístenes foi o pai da democracia? Que a violência praticada contra Lucrécia foi a responsável por pôr fim à monarquia na Roma Antiga? Que Júlio César, em sua juventude, foi sequestrado por piratas? Se você quiser conhecer outras curiosidades interessantes, basta clicar na guia de shorts do canal Passo a Passo. Retornando após o nosso comercial. Se você quiser contribuir de forma voluntária com este canal, você poderá fazer isso através deste QR Code que se encontra aqui no canto direito superior da tela. Agora, começando a resolver o exercício. Observe o que significa tender a 1 pela esquerda. Simples. Significa que os valores que a variável pode assumir são os valores inferiores a 1. É de 1 para baixo. Porém, nunca será 1. São todos os valores que existem abaixo de 1. Então, x aqui é menor, mas não é igual a 1. Como? Ah, simples. Imagine. X tende a 1, se aproxima de 1 pela esquerda, então pode assumir todos os valores inferiores a 1. Pode ser 0,99, pode ser 0,7, pode ser 0, pode ser menos 1, menos 2, menos 1000. Todos os valores negativos, porém, não é 1. Se aproxima de 1. Ao se aproximar de 1, quer dizer que x, o máximo valor que x vai assumir aqui, é um valor muito próximo de 1, mas que não é 1. Ou seja, é um valor infinito. Aí você pergunta, mas como assim? Não é 0,99? Aí eu lhe respondo, não. Por quê? Porque entre 0,99 e 1 existem infinitos valores mais próximos de 1 que 0,99. Ah, como assim? 0,999 é mais próximo de 1. 0,9999999 é mais próximo de 1 do que 0,99. Então é um valor que tende a 1, mas não é 1. Então isso significa tender a 1 pela esquerda. Com base nisto, observe que este limite não é indeterminado. Eu posso substituir na variável o valor ao qual o limite dela está tendendo. Pois, reparem no seguinte, se a variável que o limite estivesse tendendo a 1, este limite seria indeterminado, porque ao substituir aqui na variável ao qual o limite dela está tendendo, eu zeraria o denominador desta fração. Aqui eu teria o quê? 2 vezes 1, 2, mais 3, 5. 1 ao quadrado, 1, menos 1, 0. 5 sobre 0 é indeterminado. Agora, como meu limite, a variável não é 1, ela tende a 1 pela esquerda, ou seja, um valor infinitamente próximo de 1, mas que não é 1, então eu posso substituir na variável ao qual o limite dela está tendendo e não ocorrerá uma indeterminação. Ocorrerá isso aqui, no numerador, 2 vezes 1 pela esquerda mais 3 vai dar 2 pela esquerda mais 3, isso é 5 pela esquerda. No denominador, 1 pela esquerda ao quadrado menos 1, isso vai dar 1 pela esquerda menos 1, isso é 0 pela esquerda. Aí você diz assim, mas calma aí, não estou entendendo o que ocorreu aí. Simples, Imagine o seguinte. Imagine que tivéssemos aqui, este 1 pela esquerda fosse 0,99. E ele estivesse ao quadrado. Né? 0,99 ao quadrado menos 1. Qual seria o valor disso aqui? Bom,
0,99 ao quadrado é 0,9801. E eu subtraí esse 1 aqui, né? Que é 0,99 ao quadrado, a gente falou aqui, menos 1. Isso daria o quê? Daria menos 0,0199. Um número que tende a zero, se aproxima de zero pela esquerda a partir de valores negativos. É isso que está ocorrendo aqui no denominador. Isso quer dizer que 1 pela esquerda é 0,99? Não, isso aqui é só um exemplo. 1 pela esquerda é um valor infinitamente pequeno que tende a 1, é infinitamente próximo de 1, né? É 0,999999 infinitamente. Bom, agora, e no numerador? O que ocorreu? Bom, no numerador ocorreu o seguinte. Novamente, ó, imagine que esse 1 fosse 0,99. Eu multiplicasse ele por 2, se 1 aqui pela esquerda, né, 0,99, multiplicasse ele por 2 e somasse 3. Seria igual ao quê? Bom, 0,99 vezes 2 daria 1,98. Um número que se aproxima de 2 pela esquerda de forma crescente. Se eu somo 3, isso aqui vai dar o quê? 4,98. Um número que se aproxima de 5, tende a 5, mas não é 5. Agora, eu peguei este valor e eu dividi por zero pela esquerda. O que eu vou ter? Menos infinito. Por quê? Simples, ó. Se eu tenho um valor real qualquer, imagine que eu tivesse aqui um valor real qualquer positivo, tipo 1. Eu dividisse por 0,1, eu teria como resposta 10. Se eu dividisse 1 por 0,01, eu teria como resposta 100. O que isso quer dizer? E quanto mais próximo o valor estiver do zero, que estiver dividindo 1, o resultado da divisão vai ser o quê? Um valor extremamente maior. Um valor que tende a ser cada vez maior. Então, se eu divido um valor real qualquer por um valor extremamente próximo do zero, mas que não é zero, o resultado dessa divisão tende ao infinito. Agora, por que o infinito negativo? Porque este valor aqui é negativo. Por quê? Porque eu estou me aproximando de zero pela esquerda. Vou passar aqui a borracha. Vou explicar aqui para você. Imagine o plano cartesiano. Aqui, neste ponto, temos o zero. Agora, eu estou tendendo a zero pela esquerda, ou seja, eu tendo a zero a partir de valores que são inferiores a zero. Então, aqui, ó, menos 1, menos 2. Estou me aproximando de zero. Então, aqui eu vou ter o quê? Ó? Menos 0,01. É um valor próximo de zero, mas que não é zero, mas que tende a zero. Isso quer dizer que zero pela esquerda é este valor? Não. Zero pela esquerda é um valor muito próximo do zero, só que menor do que zero. É um valor infinitamente próximo de zero, só que menor do que zero. Ele é um valor negativo. Então seria menos 0,0000000000001 e por aí vai. Então, um valor infinito. Ele é infinito, não dá para calcular esse valor. Ele tende a ser zero para a esquerda. Então, como aqui, ó, 5 pela esquerda é um valor positivo, ao dividir por um valor que é extremamente próximo do zero, só que é negativo, eu vou ter como resposta o infinito negativo, por causa da regra de sinais. Se aqui fosse positivo, eu teria como resposta o infinito positivo. Por quê? Valor positivo dividido por valor positivo, extremamente próximo do zero, só que não é zero, infinito. Ah, só que suponha que, por exemplo, aqui fosse
positivo, né, tendendo a zero pela direita, e aqui fosse menos 5. Isso aqui seria o quê? Seria menos infinito, porque regra de sinais. Divido valor negativo por valor positivo, resultado negativo. Só que seria o infinito negativo. Assim como temos aqui. O infinito aqui é negativo, porque este valor aqui tende a zero a partir de valores negativos. É um valor infinitamente próximo do zero, só que nunca chega a ser zero, só que negativo. Por isso, menos infinito. Para ficar mais fácil a visualização do comportamento dessa função quando ela se aproxima de 1 pela esquerda, vou te mostrar aqui o gráfico. Olha o gráfico dessa função. O que ocorre quando eu me aproximo de 1 pela esquerda? Olha o desenho da função. Quanto mais próximo eu chego, né, eu me aproximo de 1, a função tende a 1, né, quanto mais próximo ela estiver de 1 pela esquerda, os valores em y vão tendendo ao infinito negativo. Vai tendendo os valores cada vez menores, cada vez menores, cada vez menores. É isso que está acontecendo aqui. Bom, eu espero que você tenha compreendido o que foi exposto aqui nesta aula. Mas caso tenha restado alguma dúvida aí da sua parte, escreva aí nos comentários. E se você tiver gostado deste vídeo, não esqueça de deixar aí o seu like. E se você tiver gostado deste canal, não se esqueça de se inscrever nele. Tenha bons estudos e até os próximos vídeos.